Vamos falar das técnicas apométricas. Vamos abordar aqui como tratamos um espírito que chega até nós, seja obsessor, seja sofredor. Vamos iniciar com o sofredor. O sofredor, ele nos chega sofrendo, angustiado. Ele não chega xingando, atacando, ameaçando. Ele chega sofrendo. Inicialmente, nós fazemos uma limpeza de corpo astral. Por quê? Esse espírito vai estar deteriorado energeticamente. Provavelmente ele manifestou pelos seus pensamentos e sentimentos feridas pelo corpo, doenças, vai depender do seu estado mental. Por exemplo, um sofredor que morreu enforcado, ele vai ter feridas, ele vai sentir aquele sufocamento constante, ele talvez não consiga nem falar por causa disso, porque ele manifestou esse estado, essa memória fortemente em seu corpo astral. Então, isso o médium sente também. O médium vai estar ali sentindo aquele sufocamento daquele espírito, como se fosse nele. Então, a limpeza de corpo astral é como se fosse um tratamento médico nesse espírito. Apenas com comandos a gente sugestiona a cura, porque no astral tudo é muito rápido. O espírito pensou, acontece. Se ele está ali, num bolsão de memória em que ele foi enforcado, ele está ali sentindo o tempo todo aquele sufoco, aquele enforcamento, aquela dor ali na região do pescoço. Mas se a gente sugestiona ele que ele foi tratado, ele se sente tratado. Então, nós sugestionamos aquela limpeza das feridas, aquele tratamento naquele corpo, a retirada daquela corda, a reestruturação de todas as estruturas ali, de vias aéreas, do aparelho gastrointestinal, do pescoço ali na região da garganta e tudo. A gente reestrutura aquilo só com sugestões a ele. E isso acontece espontaneamente e imediatamente. E ele se sente melhor, já consegue falar, já consegue respirar, já não sente mais dor. A gente pode também estar sugestionando que ele esteja num estado mais equilibrado, que ele possa se olhar no espelho e se ver mais bonito, mais saudável. A gente pode estar trazendo sugestão de roupas novas para ele. Se for um espírito feminino, trazendo toda aquela vaidade que uma mulher tem, trazendo cabelos sedosos, uma pele bonita. Então esse espírito já vai saindo daquele bolsão de memória porque vai ficando ali intertido com o seu cuidado, com a sua aparência, com a sua autoestima. Ele já vai saindo do bolsão de memória em que ele estava preso e esse bolsão já vai se desintegrando. Depois que nós fazemos essa limpeza de corpo astral, a gente pode estar despolarizando os estímulos de memória negativo, porque ele pode estar ali sentindo ainda toda aquela angústia daquele ato, daquele momento do enforcamento e de tudo mais que aconteceu, né? A raiva de quem enforcou. Então a gente despolariza, desintegra esses estímulos de memória negativos com os comandos apométricos, facilitando com que a gente possa impregnar magneticamente imagens positivas. Assim, ele fica mais calmo e a gente consegue encaminhar ele para tratamento de consciência no hospital astral. E o espírito obsessor? Bom, o obsessor já vai chegar mais raivoso, ameaçando, atacando, criticando, xingando o consulente, querendo se vingar e tudo mais. Bom, dependendo do nível do obsessor, dá para a gente fazer todo um trabalho de tratamento nele, como a gente fez com o sofredor. Limpeza de corpo astral, despolarização de estímulos de memória, impregnação de imagens magnéticas positivas. Mas, se ele tiver muito rebelde, não conseguimos fazer toda essa técnica, porque ele vai estar tão intensamente preso naquela auto-hipnose de vingança que é difícil a gente sugestionar em cima. Então, o recurso que temos
é pedir que a equipe espiritual cerque, adormeça e a gente encaminhe ele a tratamento de consciência adormecido. Se tiver mais tempo no trabalho apométrico, a gente pode também estar fazendo uma dissociação de espaço-tempo, levando ele a um passado, onde ele foi o algoz, ou levando ele ao futuro, para ver como ele ficará com essa vingança. Então, dá para fazer esses movimentos também para tentar convencer ele a ir a tratamento. Lembrando que a gente não está obrigando ninguém a fazer um tratamento. Esses espíritos, eles estão presos, essas consciências, né? Estão presos a bolsões de memória do passado. Eles estão vivendo um looping infinito no tempo de uma mesma ação. Então, eles estão presos. Nós estamos libertando desse bolsão de memória. A nossa energia densa humana é muito potente em auxiliar as consciências nas realidades mais sutis. Assim, a gente auxiliando um consulente aqui no físico, a gente está auxiliando multidões que estão presas em bolsões de memórias ligados a esse consulente. Outro trabalho que é feito nesses bolsões de memória onde estão envolvidos sofredores ou obsessores é a limpeza e transmutação de todo o ambiente desse bolsão. Assim, a gente traz o auxílio dos elementais da natureza, dos espíritos da natureza, para fazer toda a transmutação, trazendo toda uma modificação naquele ambiente ubralino, naquele ambiente lamacento, denso, fétido. Então a gente traz uma água corrente, a gente traz perfumes, flores, verde. A gente pode estar trazendo fogo também, queimando, desinfetando, fazendo asepsia. Todos esses recursos vão nos auxiliar na tratativa com sofredores, com obsessores, em bolsões de memória. Continuando as técnicas apométricas, vamos falar agora da técnica energética, da parte de tratamento energético dos corpos sutis e chakras do consulente, que seria a dialimetria ou eteriatria. Nós iniciamos colocando todos os corpos nas câmeras de tratamento, numa base na natureza, onde de lá vão receber as medicações, a energia emanente da natureza com auxílio dos elementais nessa tratativa. E começamos a dar os comandos para que a luz verde efervescente gire em vórtice em todos os chakras. Na cromoterapia, a luz verde ela é indicada para trazer equilíbrio, harmonia, renovação, asepsia, trazendo mais vigor e restauração a esses chakras. Então, damos os comandos do giro dessa luz verde efervescente em cada chakra. Podemos priorizar aqueles chakras que estão mais comprometidos, de acordo com o diagnóstico dos médiuns. Passamos também a luz verde efervescente em cada corpo sutil, no corpo etérico, no corpo emocional ou astral, no corpo mental, fazendo também ali esse reequilíbrio e essa asepsia. A retirada de artefatos, chips, implantes, também é uma técnica utilizada nos corpos sutis quando estes estiverem presentes. Então a gente pede às equipes de engenheiros do astral, especialistas nesses artefatos, para que façam a desativação e a retirada. E após essa retirada, pode ser necessária a aplicação de curativos. Nós damos o comando para aplicar esses curativos calmantes, anti-inflamatórios nas regiões onde tinham esses artefatos. Podem ser feitas também cirurgias astrais, dependendo se houver uma doença física. Nós pedimos às equipes de especialistas na área da doença para que direcionem as energias neste procedimento. Muitas vezes nós nem direcionamos,
os médiuns já detectam a cirurgia astral sendo feita e relata para nós. Nós podemos também utilizar na dialimetria de um trabalho de comandos específicos na área doente, por exemplo. Temos ali uma área no fígado doente, a gente pede uma equipe especializada para acompanhar. Abrimos a coesão molecular, né, que é o afastamento das moléculas, para podermos ver a energia estagnada, a energia deletéria entre essas moléculas. Então, nós damos os comandos para abrir a coesão molecular. Limpamos ali energeticamente toda a energia estagnada no local, podemos passar um verde efervescente, podemos passar um vento solar. Retiramos as células doentes no astral e podemos trazer células novas e saudáveis de alguma linha de tempo no astral e implantá-las ali, ativando elas depois com um aporte energético. Aí fechamos a coesão molecular, né? Colocamos tudo no lugar e finalizamos com um emplasto curativo de ervas. Podemos depois também, de acordo com a intuição do operador, trazer mais cores na tratativa cromoterápica dos corpos. Por isso é importante o operador estudar cromoterapia. Finalizando, a gente pode estar equilibrando os 4 elementos nos corpos, equilibrando o elemento terra, dos pés até o joelho, trazendo a estabilidade e a segurança, equilibrando o elemento água, do joelho até o baixo ventre, limpando ali a região, acalmando, limpando emoções, sentimentos, equilibrando o elemento fogo energético, do baixo ventre até o cardíaco, trazendo a vitalidade, revitalizando, transmutando, transformando. E equilibrando do cardíaco até a cabeça o elemento ar, trazendo a leveza, a expansão, a liberdade, equilibrando o mental. Então, essas foram as técnicas básicas da parte energética feita na apometria do nosso centro espiritualista virtual Meimei.